É o que diz Paulo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versos 24 a 26, eu vou ler para você. Me acompanhe. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Meus amados, a vida é composta de desafio, não somente a vida cristã. A vida é composta de desafio. E nós, como filhos de Deus, não ficamos de fora, somos desafiados pela própria vida. Passamos por dificuldades, passamos por problemas, enfrentamos situações que não são nada agradáveis, isso faz parte da vida. E em muitas situações, devido aos enfrentamentos que... Voltou. Você tá ao vivo. Alô, pessoal, tem alguém me ouvindo aí? Por que caiu? O YouTube caiu. Vamos orar pelo YouTube, para o YouTube não cair mais. Tem alguém? Você está conseguindo me ver? Tem alguém aí? Manda um sinalzinho para mim, diga, já tô... Olha, tô chamando, se você está me vendo, se você está me ouvindo, diga, voltou. Voltou ou não voltou? Já tem gente falando aí, meu amor? Sim. Já estamos no ar mais uma vez, glória a Deus. Queridos, vou voltar aonde eu estava. Eu disse que a vida, ela é composta de desafios. Não somente a vida do cristão, a vida do ser humano em geral. Mas nós, evidentemente, não ficamos fora disso. Tem algumas pessoas que acham que por sermos filhos de Deus, nós não passaremos por dificuldades, por tribulações. Em muitas situações, querido, devido aos enfrentamentos, das lutas, daquilo que faz parte da caminhada, nós podemos nos sentir fracos, desestimulados, muitos até mesmo chegam a desistir. Mas Paulo, no texto que nós estamos lendo nessa noite, lá em Romanos 8, 24, 25, 26, no verso 26 ele diz, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Isso é tremendo. Nós sabemos que Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos abandona. Deus nos socorre. Deus nos assiste com o seu Espírito Santo. Essa é a grande notícia. Somos filhos de Deus e não temos que meramente nos virarmos, nos esforçarmos e vivermos essa vida solitariamente pela força do nosso braço. Mas temos toda a assistência do Espírito. Você está entendendo o que eu estou falando? Se está entendendo, escreve amém. Escreve glória a Deus. Diga aleluia, como Deus é bom. Deus nos deu o Espírito Santo para nos assistir nas nossas fraquezas. Isso é tremendo. E olha, as nossas fragilidades, não existe ninguém que entenda mais de fragilidade humana do que o nosso Deus. A maior prova disso é que ele entendeu, ele percebeu que o homem por si só não conseguiria a salvação. E que o homem precisaria da ação dele em amor, enviando Jesus para criar um mecanismo da salvação, essa ponte que nos leva ao Pai novamente, esse caminho. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mesmo quando nós não nos entendemos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos entende, nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos essa promessa de socorro, a certeza de que não estaremos sozinhos. Você pode estar agora sendo atacado por um sentimento de solidão, mas eu tenho certeza que você vai perceber a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos anima. O Espírito Santo que nos socorre na hora em que mostramos as nossas limitações. As fraquezas às quais Paulo se refere, elas podem se desmembrar em muitas fraquezas. Mas neste texto aqui, especialmente, eu quero ver
duas limitações, tá? Limitações que fazem parte da vida da maioria de nós, por que não dizer de todos nós. A primeira, querido, olha o que diz o versículo número 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. A primeira debilidade que temos, a primeira limitação, é não saber lidar com a falta de perspectiva. Quando a gente não enxerga mais nada. Isso é terrível. Quando falta perspectiva. E olhe bem o que Paulo está dizendo. Na esperança nós fomos salvos. Ele diz assim, ora, esperança que se vê, ou seja, tem uma hora, querido, que a gente não vê. Tem uma hora que a gente não enxerga nada. Tem uma hora que a gente não tem nenhuma perspectiva, nada que possa ser lógico e que nos anime, a não ser a palavra de Deus. Veja a diferença. Uma coisa é você ter a perspectiva de algo. Outra coisa, querido, é você ter a palavra de Deus como âncora para a tua alma. E muitas vezes a gente só consegue continuar quando a gente enxerga algo. Em muitas situações, muitas pessoas, quando não conseguem ver, entram em crise por ter uma palavra, mas não enxergar uma perspectiva. Agora, Deus não prometeu perspectivas para nós. A palavra de Deus diz claramente que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção nisso. Não é por aquilo que Deus está te mostrando. Ah, Deus não mostra nada para nós? Mostra, e glória a Deus que mostra. E graças a Deus que nos faz sonhar. Graças a Deus que nos mostra o futuro. Mas tem horas, tem momentos, queridos, que nós não vamos enxergar nada. Mas quando nós não enxergarmos nada, nós vamos ter a palavra de Deus para nos agarrarmos a ela. É isso que nós precisamos entender. Uma das debilidades que mais derruba as pessoas é exatamente essa. As pessoas não sabem lidar com a falta de perspectiva. E nesses dias trabalhosos, dias de tantas perguntas, de tantas indagações, em que muitas pessoas ficam perguntando a si mesmas, ou perguntando para os outros, perguntando para o seu pastor, para o seu apóstolo, como é que eu vou fazer, como é que eu vou comer, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. A gente pode não ter a resposta, mas a gente tem a palavra. A palavra de Deus é o que vai segurar a minha cabeça nessa hora. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu não me perca, que vai fazer com que não degringolem as coisas. É ela que vai me acalmar. É ela que vai trazer para minha alma, sim, a esperança que eu tanto preciso. Por isso Paulo fala, gente, esperança que se vê não é esperança. Tem gente que fala assim, eu tenho esperança. Não é que ele tem esperança, é porque ele já está vendo. Alguém ligou para ele e disse que na segunda-feira vai fazer um depósito de R$100.000 na conta dele. Glória a Deus, aleluia! Que isso seja bênção na vida de todos vocês. Você recebe um troço desse, querido. Aí você começa a esperar no quê? Daquilo que você está vendo. Naquilo que alguém te prometeu. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo exatamente o contrário. Esperança que se vê não é esperança. Ah, eu não estou vendo nada, meu apóstolo, não estou vendo nada, meu pastor, meu amigo, meu amiguinho, meu pastorzinho, meu apóstolozinho. Meu irmão, a Bíblia diz que tem horas que vai ser assim mesmo. Mas uma coisa é certa, se você acalmar a tua alma, você vai ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus é prometida para todos nós. E Deus sempre vai trazer para você uma palavra. E é essa palavra que vai sustentar você nesses dias difíceis, dias de insegurança para muita gente. Você pensa que somente o pobre está inseguro? O país está inseguro. Mas nós temos a nossa segurança naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Por isso precisamos tanto da palavra. Muitos caminham na fé por um tempo, mas depois se cansam porque não vem nada e acabam desistindo. Lembra daquela turma que saiu lá do deserto? Aliás, do deserto não, do Egito, e teve que atravessar um deserto? Debaixo de sinais, debaixo de milagres, debaixo de sobrenatural. Eles tinham uma promessa.
a promessa de uma terra. Mas depois de caminhar no deserto, se cansaram de caminhar, se cansaram daquele quadro hostil, difícil, daquela aridez do deserto. E aí, meu irmão, começaram a murmurar. Mas a promessa o tempo todo esteve ali. Eles não enxergavam mais perspectiva. Bom, é outro caso. Quem anda por aquilo que vê está perdido nessa hora, querido. Se você anda por aquilo que você vê, meu irmão, abra o olho, eu não sei se você vai muito longe. Não dá para andar nessa hora por aquilo que a gente vê. Eu, quando ouço aí esses quadros terríveis que estão sendo pintados, e tem gente que aproveita para pintar quadros apocalípticos, eu repreendo tudo em nome de Jesus. Outro dia vi um infectologista falando que o mês de abril, se o mundo não se cuidasse, poderia ter mais de 1 milhão de mortos. Na mesma hora eu falei assim, eu repreendo isso em nome de Jesus. Repreendo com a minha fé, repreendo na autoridade do nome de Jesus. Se a gente ficar olhando para os quadros, meu irmão, os quadros vão roubar a nossa fé. Mas a palavra de Deus, aquilo que Deus nos promete, você pode ter certeza que é o que vai sustentar. Querido, não vai faltar pão para você, Deus vai te socorrer. Sabe que ontem o pastor Sérgio me falou a respeito de um trabalho tão lindo que eles fizeram na macrocélula lá. Os irmãos, as irmãs se reuniram, fizeram cestas básicas, foram levar para pessoas carentes. Eles que chegou numa casa, uma mulher sozinha, seu marido está preso, ela sozinha com 10 crianças dentro de casa. 10 crianças dentro de casa, sem ter jamais o que comer. Quando eles chegaram, foi aquela festa, eles assim, apóstolo, eu nunca vi sair tanta criança de uma vez só dentro de uma casa. Deus socorre o pobre, Deus vai socorrer você também. Deus vai nos socorrer, não vai faltar nada para nós não, meu amado. Mantenha-se firme nisso. Ah, mas a perspectiva é ruim. Meu amado, o que eu estou dizendo para você é que na esperança nós somos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como é que pode esperar, meu irmão? A gente espera na palavra de Deus, naquilo que Deus falou para nós. Posso ouvir? Eu não posso, que pena que eu não posso ouvir um amém. Mas você pode mandar um amém aí? Escreve amém, glória a Deus. Agita as águas cibernéticas, meu irmão. Aleluia. Sabe, a outra dificuldade que temos, a outra debilidade que temos, é a nossa falta de paciência. No versículo 25, Paulo diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A falta de paciência vai jogar contra nós. Saber esperar constitui-se num verdadeiro desafio para a maioria de nós. Para mim também. Eu me incluo nesse quadro. Mesmo com a palavra, muitos se perdem devido à impaciência. Ficam impacientes. Não há como negar que em muitas situações, principalmente quando as situações se prolongam, o passar do tempo fica angustiante. Meu irmão, olha o que eu vou lhe dizer. Toma cuidado aí. Você que está dentro da tua casa, quem sabe um espaço pequeno, com crianças vão ficando irritadas. Daqui a pouco você está brigando com os teus filhos. Daqui a pouco você está brigando com a tua mulher. Daqui a pouco você está brigando com o teu marido. Daqui a pouco você está brigando com o teu pai. Os dias vão se alongando e a gente vai perdendo a paciência. Paulo diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, só aguarda quem é paciente. Quem não é paciente não aguarda. Quem não é paciente atropela. Muitos perdem excelentes oportunidades porque não sabem esperar. Quando aparentemente as coisas elas permanecem iguais, eu digo aparentemente por quê? Porque talvez aquilo que a gente esteja vendo não mudou, não transformou, continua a mesma coisa. Mas no mundo do espírito, Deus já está agindo. Ou seja, eu posso não estar vendo mudanças, mas Deus já começou a agir. Eu creio que Deus não tirou uma soneca. Eu creio que Deus não tirou férias. Eu creio que Deus não está dormindo.
Eu creio que Deus está agindo. Ah, mas eu não estou vendo. É outra coisa, tá? Eu creio que Deus está agindo. E quando Deus começa a agir e a gente não enxerga, a gente pode atropelar o agir de Deus. Por isso Paulo diz, com paciência o aguardamos. Quando não vemos mudanças, nem qualquer possibilidade de transformação da realidade na qual nós nos encontramos, meu irmão, mais do que nunca, nós vamos precisar confiar na palavra de Deus. É ela que vai nos sustentar. Amém, amado irmão? É a palavra do Senhor. Aí a gente fala que tem fé, a gente fala que é cristão, a gente fala que serve a Deus. Aí na hora que vem uma provação dessa, na hora que vem uma dificuldade dessa, fica todo mundo aí num nhen, numa reclamação. Outra coisa que eu gostaria também de te alertar. Cuidado, viu, para não entrar nessa hora em disputas políticas, tá? Cuidado com isso. Nesse momento, as disputas políticas, elas estão aí indo a todo vento, a todo pano. Nós nos mantemos firmes em oração e na palavra de Deus. Porque senão daqui a pouco a gente está torcendo para o lado de lá, ou está torcendo para o lado de cá. Meu irmão, eu não torço nem para lá nem para cá, eu fico com Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Ela é infalível. Eu não espero em homem algum. Eu não espero em ninguém. Você imagine só a igreja do princípio, a igreja do primeiro século. Você acha que essa igreja esperava? Esperava em César? Você acha que a igreja esperou em Nero? Um dos governos mais tiranos de toda a história da humanidade? Portanto, nunca perderam a esperança. Nunca perderam a esperança. Permaneceram firmes, sólidos no Deus vivo, no Todo-Poderoso. E passaram por todas as tribulações. E foram salvos, entraram na eternidade. Pois nessa hora é isso que a gente precisa. Senão a gente fica reclamando daqui, reclamando dali, achando que as coisas estão acontecendo porque alguém fez assim, porque alguém fez assado, e eu não vou entrar no mérito. Não adianta que eu não vou entrar no mérito. Eu sou um servo de Deus, eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, para te alimentar com a palavra de Deus. Todos os dias eu oro pelas autoridades brasileiras, eu oro por todos os governadores de estados, eu oro pelo nosso presidente da República, eu oro por todos os ministros, eu oro por todos os secretários de estados, eu oro por todos os prefeitos, por todas as câmaras de vereadores. Eu sei a importância desses homens, dessas mulheres, dessas autoridades que foram levantadas, sei, estão lá para agir para o nosso bem. Oro por eles e peço a Deus que eles sejam cheios da sabedoria divina. Mas as armas da minha milícia não são carnais. As armas da minha milícia, elas são poderosas em Deus para anular sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. E vai levar cativo todo pensamento à obediência. E eu não vou trocar. Eu não vou trocar a minha autoridade espiritual por nada desse mundo. Cuidado para você não entrar por esse caminho. Então não perca as oportunidades de Deus por não saber esperar. Aguarde com paciência. E a paciência é resultado da palavra de Deus que gera esperança no nosso coração. Esperança é aguardar com confiança. Espero confiadamente no Senhor. É a arma do Espírito, é a arma que Ele nos concede a fim de vencermos a ansiedade que tantas vezes nos leva às precipitações. Você que chegou depois, nós tivemos uma queda, viu gente? A gente começou o vídeo, aí o YouTube entrou em pane, o nosso vídeo caiu, a gente voltou com ele. Você que começou a nos ver há pouco, por favor, se inscreva no canal, convide outras pessoas a nos assistir, deixe um like bem bonitinho e participe também do chat. O que foi, meu amor? Cidade. Ah, ela sempre lembrando, fala qual é a cidade que você está, tá? Aonde que você está, ó, estou assistindo você desde, pode ser até outro país. Outro dia a Carla estava nos vendo lá nos Estados Unidos, que chique. André Cageirão estava nos vendo lá nos Estados Unidos, que chique, que bonito. Então escreve pra gente aí. Ó, agora, gente, veja bem, depois dessas duas considerações, sendo assim, as dificuldades da vida podem nos roubar a força. Quantas vezes nos deparamos com a sensação de que tudo ficou estranho
e nada mais parece fazer sentido. Quantas vezes falta compreensão? Quantas vezes falta a resposta que queremos? Quantas vezes os medos, eles sobem ao coração e nós perdemos a visão que a palavra traz para dentro da nossa alma. Como eu já falei, nós podemos nos tornar prisioneiros das nossas próprias fragilidades. Aí, quando as lutas se apresentam, dois enfrentamentos, eles estarão nos desafiando. É inegável que esses dois enfrentamentos surgirão na vida de qualquer filho de Deus, quando nós estamos numa situação como essa. Qual é o primeiro enfrentamento? O primeiro enfrentamento é o versículo 18, Romanos 8:18, que é onde começa o assunto que nós estamos tratando hoje. A gente leu os versos 24, 25 e 26, mas o assunto começa lá no verso 18. Quando Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Preste atenção nisso. Ele diz que os sofrimentos do tempo presente, eles não se comparam ao grande resultado, à glória que vai se revelar a nós. Então, o primeiro enfrentamento é o sofrimento. Ah, mas eu não gosto de sofrer. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Conhece alguém que gosta? Se gosta de sofrer, meu irmão, pode ter certeza que não bate bem na cachola. Porque um ser humano em estado normal não gosta de sofrer. Mas não gostar de sofrer não quer dizer que nós estamos livres do sofrimento. Nós podemos ser machucados, nós podemos ser humilhados, nós podemos ser expostos à injustiça e tantos outros sentimentos e situações que nos ferem, que nos machucam. Os enfrentamentos das inseguranças, das aflições, os estados de alma que podem nos deixar instáveis. Existem muitos estados de alma que prejudicam a nossa estabilidade emocional e a nossa estabilidade espiritual também. Nós vamos enfrentar inseguranças e dificuldades, mas, dependendo da nossa postura, a nossa alma pode assimilar tristezas. Podemos absorver sentimentos negativos e isso nos jogar para baixo, nos deprimir, adoecer o nosso coração. Tudo vai depender de como que nós lidamos com isso, com essas questões. Ainda que Paulo afirme que o sofrimento do tempo presente é sem comparação com a glória a ser revelada em nós, mesmo sabendo que não sofremos sem propósito, que é o que ele está dizendo. Todo sofrimento, para aqueles que servem a Deus, ele tem um propósito. Ele vai trazer um resultado bom, vai manifestar uma glória na sua vida. Pois mesmo sabendo disso, o sofrimento, querido, é um dos testes mais duros que enfrentamos. Já enfrentei muitos sofrimentos, muitos sofrimentos. Hoje, graças a Deus, até que está tranquilo, que Deus me guarde. Tirando as lutas dos dias atuais, muitos sofrimentos. E se a gente, na hora do sofrimento, não souber enfrentá-lo com a mente saudável, sadia, firme na palavra de Deus, nós corremos riscos seríssimos de adoecermos a nossa alma. Em segundo lugar, o outro enfrentamento, a gente vai enxergar nos versos 22 e 23, os dois versos anteriores ao texto base dessa noite. Lá diz no verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, ou seja, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O segundo enfrentamento é enfrentar a nós mesmos. Em muitos casos, nós nos constituímos em um autoadversário,
em um adversário de nós mesmos. E Paulo está dizendo isso. Ele diz que a aflição, as angústias do tempo presente, isso traz um gemido no nosso íntimo. São duas coisas diferentes. No verso 26, é o espírito que geme, com gemidos inexprimíveis. Mas o verso 23 diz que a alma, o nosso íntimo geme, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, isso se explica porque a nossa condição de filhos perfeitos ainda não se manifestou. Ainda que no Espírito que Deus nos deu, não estou falando do Espírito Santo, mas do Espírito recriado quando nascemos de novo. Ainda que toda a perfeição de Deus esteja instalada no Espírito, isso não se manifestou em toda a plenitude. Por quê? Porque nós habitamos esse tabernáculo aqui. O teu corpo, o meu corpo. Nós habitamos esse corpo e esse corpo, querido, ele pode gerar muitas complicações para nós. Esse corpo adoece. Aliás, tudo que estamos enfrentando hoje no Brasil, nas nações da Terra, é em virtude de um vírus que ataca o quê? A saúde do nosso corpo. E atacando a saúde do corpo, ataca também a saúde emocional e a saúde espiritual. Por isso ele diz que no íntimo a gente geme, porque toda a perfeição que está no nosso espírito ainda não se manifestou. E ele diz, nós estamos aguardando isso. A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, quando não teremos mais esse corpo falível, mas teremos um corpo glorificado, um novo corpo que Deus nos dará para toda a eternidade. Mas enquanto isso, nós temos esse tesouro, como diz o apóstolo Paulo, nesse vaso de barro. Olha que coisa, nós temos a eternidade. Nós temos um Espírito perfeito dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo que habita o nosso espírito. Mas tudo isso dentro desse invólucro, falei bonito agora, hein? Dentro dessa carne, dentro desse vaso de barro. E por isso a gente sofre os efeitos. Porque ainda que perfeitos no espírito, somos imperfeitos na matéria. Compreenda isso. E assim, se não tomarmos cuidado, esse corpo se torna nosso adversário. Vamos nos irritar, vamos ficar nervosos, abatidos, tudo a partir daquilo que vem de fora e que ataca a nossa carne. Por isso, nós temos que voltar ao verso 25, que nós já lemos lá no começo. O verso 25 diz, mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está falando de fé, Paulo está falando de esperança, que nos levam a aguardar a vida de Deus manifestada em nós com paciência. E vai se manifestar. A vida de Deus vai se manifestar em nós. E tem se manifestado em nós. Quando assim fazemos, querido, quando com paciência aguardamos, o Espírito Santo, ele entra em ação e realiza duas grandes obras tremendas em nosso favor. Primeiro, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quando a gente contém a alma, quando a gente aguarda, quando a gente espera com paciência, o Espírito de Deus entra em ação na nossa vida. O primeiro benefício é o socorro do Espírito Santo. Somos socorridos pelo Espírito Santo, como falei no princípio. O Espírito Santo vai nos socorrer. O Espírito Santo vai nos assistir. Isso é o que podemos chamar de poderoso socorro. Dá um glória a Deus aí. Dê um aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Diga um amém. Diga dentro da tua casa o amém, mas para mim você escreve. Diga amém, pastor. Glória a Deus. O Espírito reconhece as nossas limitações. Você que está preso dentro de casa, não sei há quantos dias você não sai de casa. Eu, a última vez que saí foi sexta-feira, não agora a última, da outra semana. Estava lá na igreja, depois sosseguei aqui dentro de casa, me guardando, me preservando. Ainda mais eu que não posso brincar com essas coisas.
diante da manifestação da nossa humilhação e dependência, Deus vai trabalhar em nosso favor. Aí nesse tempo, que passa a ser um tempo difícil, um tempo estranho, um tempo esquisito, a gente vai receber o socorro do Espírito. De repente, aquilo que parecia ser insuportável, torna-se suportável. A gente começa a entrar numa outra dimensão. Não mais na dimensão do corpo e da alma, mas na dimensão do Espírito. A alma entra em sossego porque o Espírito ministrou o sossego. Vamos nos acalmando, vamos trazendo a paz para dentro da nossa casa. Ao invés de brigar, começamos a orar uns pelos outros. Esse tempo, querido, pode se tornar o tempo do avivamento da tua família. Esse tempo pode se tornar o tempo da salvação da tua casa. Você crê nisso? Você acredita nisso? Escreve amém aí. Diga aleluia. Esse tempo glorioso. Mas como que é um tempo glorioso, pastor? Um tempo tão difícil. É assim, não estou negando que é um tempo difícil, mas se torna um tempo glorioso. Porque o Espírito vem e encampa. E aí as pessoas vão chegar, mas como é que você consegue ser tão tranquilo numa hora dessas? Fala assim, olha, na verdade não consigo não. Mas é o Espírito Santo que me assiste na minha fraqueza. É o Espírito Santo que me socorre nessa hora em que parece que eu não vou aguentar mais. Nós lutamos contra nós mesmos, não nos rebelamos e somos socorridos pelo Espírito. É nesse ponto que o milagre acontece. Quando achamos que não há mais jeito e que tudo parece perdido, mas, sem nos rebelar, nos curvamos diante da vontade de Deus e começamos a ver a ação do Espírito Santo na nossa vida. É importantíssimo acrescentar que no socorro do Espírito Santo está a manifestação da presença de Deus. Pois nesse tempo, para aqueles que conseguem esperar com paciência, aguardar com paciência, você vai sentir a presença gloriosa do Espírito. Deus vai afofar a tua cama. Você vai ter noites de descanso. Deus vai te ajudar. E Deus vai estabelecer milagres na tua vida. Enquanto você estiver dormindo, descansando, Deus vai dar para você aquilo que você precisa. Ele dá aqueles aos seus amados enquanto eles dormem. Assim diz a palavra de Deus. Deus vai em teu socorro. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe como fazer, mas Deus quer que você sossegue a tua alma. E para sossegar a tua alma, Ele te dá o Espírito Santo, que te socorre nesta hora. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Deus vai assistir você nas tuas dificuldades. E em segundo lugar, a gente também ganha outra bênção maravilhosa. Quem sabe a maior de todas. O próprio verso 26, depois de dizer que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, ele diz, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Em segundo lugar, você vai ver o que é ter um intercessor como o Espírito Santo. O intercessor é aquele que toma o teu lugar. O intercessor é aquele que toma a tua causa. Em segundo lugar, quando aguardamos com paciência, Paulo diz que por não sabermos orar como convém, e eu vou dizer, tem horas, meu irmão, que eu começo a interceder, que me faltam palavras. Me faltam palavras de como orar. E quando eu começo a fluir e vejo que o Espírito Santo me toma, e eu começo a fluir orando em outras línguas, naquela hora de aflição, eu compreendo com a minha mente que o Espírito está intercedendo por mim, intercedendo por aqueles que eu amo com gemidos inexprimíveis. O Espírito passa a interceder por nós e ele diz sobremaneira, além de tudo aquilo que a gente imagina. O Espírito decodifica o nosso choro, o nosso pranto. Ah, pastor, tem hora que eu
já não sei o que mais dizer. Eu fico chorando na presença de Deus. Chore abundantemente na presença de Deus. Deus olha para as tuas lágrimas, recolhe as tuas lágrimas. E mesmo quando você não entende aquele momento, o Espírito Santo já tomou a tua causa e já está à frente de toda a situação e já está te abençoando, intercedendo da forma correta. O mundo espiritual começa a ser desatado, a bênção de Deus começa a vir, as boas notícias começam a chegar. Pode ter certeza, hoje é domingo, essa semana tem muita gente dizendo por aí que vai ser uma semana de notícias terríveis, mas em nome de Jesus, para você será uma semana de notícias abençoadoras, de notícias alvissareiras, notícias que vão alegrar o teu coração. Você vai receber boas notícias. Outro dia eu recebi uma boa notícia de que um amigo meu de muito tempo, de quando eu era jovenzinho, se converteu, vai ser batizado agora. Falei do amor de Deus para ele há mais de 30 anos, ele não compreendia o evangelho, mas chegou o tempo dele, ele compreendeu o evangelho e ele entrou em contato comigo e disse assim: estou fazendo já toda a preparação, vou ser batizado. Oh, que coisa tremenda, meu irmão, pois essa semana você vai receber boas notícias. Se você acredita nisso, escreve aí: glória a Deus, eu recebo e eu vou receber sim boas notícias, porque o Espírito Santo, hoje, quando terminar aqui de assistir a este vídeo, eu vou dobrar os meus joelhos com a minha família, nós vamos orar. Na hora que faltar as palavras, a gente vai chorar, a gente vai orar em línguas e com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai interceder pela minha casa, por mim, por minha família, e todo aquele quadro tenebroso, ele vai ser mudado no dia mais claro, no dia mais bonito. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, e a alegria vai tomar conta do nosso coração. As pessoas lá fora podem estar com medo. Ah, nós então não temos medo. Podemos sim ter receio no nosso coração, mas não vamos nos tornar escravos do medo, querido. Em nome de Jesus, para um mundo medroso, aqui está uma igreja destemida, para que esta hora seja mudada. Porque o que vai mudar de fato esse país é a oração dos santos, a nossa intercessão. E nós vamos buscar em Deus, e Deus vai nos acolher. Não se esqueça, entre em contato com as pessoas, converse com seus discípulos, converse com seus pastores, mande recado. Todos os dias eu faço uma chamada de vídeo com a minha mãezinha lá em Minas Gerais. Fico com ela uns 15, 20 minutos, falo assim: quero ver a tua carinha, mãezinha. E aí ela olha para mim, eu já fiz esse vídeo para ela, animando o coração dela, levando palavra de Deus. Faça isso, querido, leve palavra de Deus, semeie palavra de Deus. Cuidado aí com essas frasezinhas de efeito que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Nós precisamos de palavra de Deus. Cuidado com essas coisinhas aí, da gente ficar para cima, bonitinho, que não sei o que lá. Isso pode funcionar durante um tempo, mas o que te sustenta é palavra de Deus. Pois leve a palavra de Deus. Vá atrás daqueles que você não sabe como eles estão, se eles estão em necessidade, se precisam de alguma coisa. Nós vamos mostrar que o povo de Deus tem uma riqueza muito grande, ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar desassistido. E o Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas, ele vai interceder por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus! O Espírito vai decodificar os nossos gemidos inexprimíveis. Na intercessão, querido, o Espírito Santo se coloca em nosso lugar, diante do Pai. Você já pensou? Olha, são duas ações complementares. E a gente vai encerrar a ministração e eu gostaria que você tivesse esse entendimento. Preste atenção no que eu vou dizer. Aqui vai virar uma chave na sua vida. Primeiro, a ação do Filho, a ação de Jesus. Em Jesus está o perdão. Em Jesus, por ele ter assumido o nosso pecado, ele nos substituiu, ou seja, ele foi um intercessor, entrou no nosso lugar na cruz, pagando o preço do nosso resgate. Por quê? Porque nós não tínhamos capacidade para tanto. O nosso sacrifício não iria perdoar pecado de ninguém, pelo contrário, nós iríamos pagar o preço dos nossos pecados com a nossa própria vida, ou seja, estaríamos perdidos eternamente. Mas Jesus, por não ter pecado, assumiu a cruz em nosso lugar, a morte não pôde detê-lo, exatamente
porque o salário do pecado é a morte, ou seja, Jesus não havia pecado, ele não poderia ter recebido esse salário. Com isso, ele toma as chaves do diabo. E ele, então, passa a ser o caminho que nos leva de volta ao Pai. Você conhece muito bem a história. É Jesus sendo o nosso intercessor para a salvação. Mas, aqui, naquilo que eu estou falando com você hoje, e eu gostaria que você já preparasse um glória a Deus aí dentro da tua casa. No Espírito Santo está a vida de Deus. E assim, ele assume a nossa vida a fim de que não percamos aquilo que Deus nos prometeu e não nos percamos na nossa caminhada e possamos viver a vida abundante trazida ao mundo por Jesus. Porque a gente pode ser intercessor até certo ponto. Dali para frente, só o Espírito Santo é que pode interceder. Dá um glória a Deus, querido. Da mesma forma, a gente vai até certo ponto. Mas dali para frente, quando se trata de salvação, só Jesus é que pode nos dar. Da mesma forma, intercedemos e vamos até certo ponto. Mas dali para frente, é somente orando em línguas, com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo, que sabe orar como convém, começa a interceder por nós. E aquilo que a gente não sabe como pedir, ele pede. E ele se apresenta diante do Pai e fala assim, estou aqui, substituindo o Laerte, porque a oração dele atinge até certo ponto. Estou aqui me apresentando no lugar da Simone, porque a oração dela atinge até certo ponto. Mas eu, Espírito Santo, estou aqui, Pai. Estou aqui diante de Ti, ó grande e poderoso Deus, pedindo por eles aquilo que eles nem mesmo sabem pedir. E o Espírito Santo, nesta hora, está lá diante do Pai, intercedendo por você, pedindo para o Pai aquilo que você não sabe nem mesmo como pedir. Quando você fala, ai, como que vai ser? O Espírito Santo sabe. Ai, como que eu vou pedir? O Espírito Santo sabe. Como é que vai resolver? O Espírito Santo sabe. Ele é o teu intercessor.